Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e finalmente vamos falar dos cordados, o grupo no qual nós estamos inseridos. Ou seja, é o filo chordata que a gente fala, mais certinho, mais bonitinho falar cordados, tá tudo tranquilo. E quem são os animais que fazem parte desse filo dos cordados? Primeiro, são animais cordados muito primitivos, os primeiros a surgir e, portanto, são chamados de protocordados. São dois grupos de protocordados que nós estudaremos ainda nessa aula. Então, esta é a aula de introdução aos cordados. Características, o que é, os cladogramas mostrando a relação, o parentesco entre todos os grupos. Depois, quem mais tem aí dentro dos cordados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Te liga, teremos uma aula para cada um desses outros grupos. Lembrando que nós estamos aqui e vamos estudar finalmente o nosso grupo. Mas repara aqui, ó, daqui até aqui, milhões de anos de evolução. E você vai notar que durante a evolução dos cordados, os peixes, claro, depois dos protocordados, foram os primeiros a estar aí. Tudo na água, tranquilão. E você vê que a cada grupo que foi surgindo, eles foram adquirindo características que possibilitaram eles saírem da água, depois viverem longe da água, e vieram várias e várias adaptações fantásticas. E o que é interessante nessa aula é que a gente dá aquela familiarizada, a gente enxerga mais. Até então nós estudamos de porífero até equinodermos. Poxa, porífero até equinodermo não são animais que a gente tem um contato direto, claro, fora os artrópodes, os insetos, né? Fora vários outros grupos que nos incomodam tanto ou que são importantes também, até para alimentação e tal, mas não é um contato que a gente tem direto dentro da nossa casa que a gente quer ter. Agora, nesses aqui, gente, nos cordados, sim, é o cachorro, é o gato, somos nós. Então nós temos uma relação mais interessante com eles, até porque a gente se familiariza, porque nós estamos nesse grupo. Então é bastante interessante, ao longo destas aulas, coisas interessantes acontecerão. E aqui em Curitiba tá um frio de novo, só que já tá dando calor aqui. Daqui a pouco eu já tiro o casaquinho. Então vamos falar primeiro das características que é comum a todos os cordados. Te liga. Simetria bilateral. Mesma coisinha. Assim, aqui tu imagina você mesmo. É só tu te imaginar. Nós temos simetria bilateral. Triblástico, não vou entrar, né? Vocês já estão cansados de estudar todos os outros animais, então sabe. Nós somos triblásticos, celomados, um celoma, inclusive, bastante interessante, bastante complexo. Somos deuterostômicos. Ó, isso é interessante. Somente nós e os equinodermatas, que são dos filos que a gente estudou, que são deuterostômicos. Os outros lá são protostômicos. O que é o deuterostômicos? É quando o blastóporo, aquele orifíciozinho que tem lá no embrião, origina primeiro o ânus e depois a boca. Não pode se esquecer disso. O sistema digestório de todos esses animais é completo, não tem muito segredo, boca e ânus. Sistema circulatório fechado, e aqui cabe um bizu interessantíssimo, porque algo que a gente vai explorar bastante é o sistema circulatório dos cordados. Porque você vai ver que no momento que aumenta a complexidade do metabolismo desses animais, o sistema circulatório tem que se tornar cada vez mais eficiente. Você vai ver que o coração dos peixes só tem duas cavidades, é bicavitário. É um troço muito... O coração só recebe sangue venoso. Aí vai lá, passa pro corpo, ou seja, muito pouco eficiente. Os anfíbios, ganharam uma cavidadezinha a mais, já estava um pouco melhor, mas ainda não é lá essas coisas. O negócio começou a ficar bom depois dos répteis, inclusive já tem alguns répteis, é um grupo de répteis que tem coração com 4 cavidades, mas são as aves e os mamíferos que vão possuir coração tetracavitários, com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. E isso aumenta a taxa metabólica muito, porque aumenta a eficiência de circulação do sangue. Mas claro, como eu falei para vocês, é um ponto a ser explorado em cada um dos grupos. Nós possuímos metameria, segmentação, os segmentos são diferentes, óbvio, nós não somos que nem lá os anélidas, que tem segmentozinhos tudo igual. E aqui são as características novas, o que surgiu de interesse de novo nesse grupo, nos cordados. E aí você vai ver que são várias aqui. Primeiro, não é várias não, são 4. Parei que já está dando calor aqui, o troço, o cara começa a se mexer. O chimarrão já acabou, mas vamos lá. Bom, características novas.
todos os cordados... Gente, isso aqui é de todos os cordados, essas 4 características, tá? Só que nós temos que nos ligar que estas características não significa que tem em nós adultos, mas em pelo menos uma fase do desenvolvimento embrionário, todos os cordados possuem essas 4. Volto a dizer, não são todos os cordados desenvolvidos, adultos, que vão possuir as 4, mas em pelo menos uma fase da vida, nem que seja embrionária, todos os cordados possuem essas 4 características. Primeiro é a notocorda. Notocorda é uma estrutura de sustentação. Então é tipo um bastão flexível, ele serve o músculo se liga nele, então ele é flexível e rígido. Ele dá sustentação para na verdade, para o embrião. Porque, veja, todos os cordados, inclusive a característica para colocar é cordado, pum, notocorda. É cordado, pum, notocorda. Na verdade, notocorda, então é cordado. Notocorda, então é cordado. Por quê? Porque todos eles têm, por mais que seja super primitivo, tem só um pedacinho de notocorda, mas tem que ter. É uma estrutura de sustentação lá para o embrião. Bom, cauda pós-anal. É uma projeção do corpo que vai além do ânus. Todos os... professor, nós já tivemos... Sim, veja o nosso desenvolvimento aí. Quando a gente era feto, lá nas primeiras semanas aí do nosso desenvolvimento. Vê se nós não temos lá uma cauda pós-anal que depois é perdida. Tu não nasce com uma cola, né? Inclusive, tem até um filme que fala isso aí. Existem alguns casos que as vértebras, bem de baixo lá, elas se estendem. A pessoa nasce com uma pequena colinha, digamos, uma caudinha pequena. Mas, por exemplo, em outros primatas, é o rabo, cachorro. Então, nós perdemos ela naturalmente ao longo do desenvolvimento. Mas nós já tivemos a cauda pós-anal, que é essa estrutura que está representada em 2 aqui, que se estende além do ânus. Beleza? 3, tubo nervoso dorsal. Repara que o tubo está aqui representado em amarelo. Esse tubo nervoso dorsal, ele se estende também pelo corpo e é ali que ficará o sistema nervoso. A parte que passa pela... Ele vai formar a coluna vertebral. Abriga ali dentro todo o sistema nervoso central, que ele vai estar protegido. Depois você vai ver que vai formar um encéfalo também, que é o crânio. É tudo proveniente desta região. Lembrando que aqui é a região da frente, né, a região anterior, e aqui é a região posterior. E isso aqui é um dos protocordados que nós vamos estudar ainda nessa aula, que é um animalzinho lá bem interessante. Beleza? E 4, fendas faríngeas ou fendas branquiais. Mano, velho, nós já tivemos fendas branquiais. Sim, pessoal. As nossas fendas branquiais ou fendas faríngeas no desenvolvimento embrionário, a gente já foi aberto aqui. Veja, pessoal, veja que interessante. Só que durante o desenvolvimento elas fecham. Porque nós temos respiração pulmonar. Agora, os animais que são aquáticos, que fazem respiração branquial, elas permanecem abertas. São as fendas que, no caso ali, vocês vão ver depois a gente estudar os peixes, a água passa por ali para conseguir tirar o oxigênio. Forma as brânquias. Então, essas fendas faríngeas ou fendas branquiais continuam nos animais cordados que são aquáticos. Beleza? Então, essas 4 características é interessante. Isso cai em prova, tá, gente? Digamos assim, que é essa aula de introdução, porque isso aqui mais ou menos que tu já sabe, tá tranquilo, a gente já vem falando há tempo. Mas essas 4 características novas, elas são bastante cobradas em alguns vestibulares, né? A gente vê que desde questões mais antigas até mais recentes ainda pode ser cobrado. Então, fica ligado nessas 4 características. Então, aqui está um animal generalizado, um protocordado. Agora, repara que, antes de eu falar dos protocordados, vamos entender mais ou menos o grupo. Os equinodermos, de todos os outros filos que a gente já estudou, são os mais próximos de nós. Mas existe um filo muito pequeno, porque você sabe, a nível de ensino médio, a gente não vai estudar 100% todos os filos animais. Existem uns muito pequenininhos, insignificantezinhos ali para ensino médio, que é o caso dos hemicordados. Então, repara, um ancestral de todos os cordados, né, comum ao equinodermato, aqui, repara aqui, 4 fendas faríngeas, então todos os animais que não são, aqui já estamos descartando os equinodermatos. Todos esses aqui, eles possuem fendas faringianas, ou fendas branquiais. Então, hemicordados, urocordados. Só que os hemicordados não são cordados ainda. Para ser cordados, tem que ter a notocorda. E aí que entra aqui a característica 1, notocorda, cauda pós-anal, e 3, tubo nervoso dorsal. Lembrando
que aqui, ó, no 4, tinha as fendas faringianas. Então, todos esses animais que vieram desse raminho aqui, continuam com as fendas faríngeas, ou faringianas, ou branquiais, né? Só que, ó, quando veio esse ramo, incluiu a 1, a 2 e a 3. Portanto, os urocordados, os cefalocordados e os vertebrados possuem todas essas 4 características e então eles são cordados. Todos esses 3. Ah, então, professor, você está falando que existem 3 grupos de cordados? Sim, são 3 subfilos. São eles urocordados, cefalocordados e vertebrados. É óbvio, nós estamos nos vertebrados. Mas se liga, volto a dizer, não se confunda. Isso aqui às vezes é muito confuso para o aluno. Então é interessante que você dê aquela namoradinha, né? Faça aquele print ou copie na apostila, tem um espaço para você copiar isso aqui. Porque isso é aquele momento que você tem que internalizar, você vai ter que olhar, namorar e entender, porque é meio complicado. A gente já teve uma aula de cladograma em alguns módulos anteriores aí, ok? Então, recapitulando, um ancestral, né, deu origem aos equinodermatas. Repara que o equinodermata não tem nada isso dessas 4 características, nada. Aqui, aí surgiu a característica 4, fendas faríngeas, que os hemicordados possuem. Todos os outros também. Repara que daí teve uma outra ramificação que surgiu as características 1, 2 e 3. Notocorda, cauda pós-anal e tubo nervoso dorsal. Mais o que já tinha surgido antes, que eram as fendas faríngeas, que todos esses 3 grupos possuem. Te liga que esses 3 grupos são cordados, mas apenas esses 2 grupos aqui que fazem parte dos protocordados. Esses 2, portanto, são os cordados primitivos. Aí depois surgiram os vertebrados, que somos nós, somos todos esses outros aqui que nós falaremos em breve, que aí tem coluna vertebral, crânio na região anterior, região da frente, cérebro desenvolvido, você vai ver que, pessoal, aqui o cérebro foi cada vez se desenvolvendo mais, tanto é que a gente imagina, ó, estamos falando, sei lá quantos milhares de quilômetros, eu falando para uma câmera e depois, dias depois, ou meses depois, ou talvez anos depois, você esteja vendo esse vídeo, olha, isso é um cérebro bastante aprimorado. E o coração nessa região ventral, imagina, o coração está mais para o ventre, né, do que para as costas, mas claro, vamos falar depois com muita calma. Beleza, gente, eu pergunto às vezes, beleza, mas sei que não estou escutando vocês nesse momento, mas posso escutá-los no Instagram, posso escutá-los no YouTube, no Facebook, é só procurar Samuel Cacunha ou Biologia com Samuel Cunha, você me encontra lá para falar tudo. Agora eu vou apagar isso aqui, vou apagar tudo e falaremos dos grupos de protocordados. Lembrando, os protocordados são os urocordados e os cefalocordados. Gente, animais extremamente interessantes que vou apresentar para vocês agora. Então fica ligado que o quadro vai apagar. Então vamos para a segunda parte dessa aula e vamos falar agora deles, dos protocordados. Mano, velho, é importante que você esteja fazendo as anotações. No primeiro quadro, aquele talvez tu esteja aí com a nossa apostila bisurada, faz aquele cladograma que eu coloquei aqui, desenha, entenda. Bom, você viu que tem os protocordados e vem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Bom, aqui nós estamos estudando os protocordados, esses primeiros cordados muito primitivos. Lembra lá do cladograma, quem vem para aquele raminho para cá, tu já estudou, tu já sabe bem isso. Então quais são os protocordados? São 2 subfilos, o subfilo Urochordata e o subfilo Cephalochordata. Vamos falar de cada um deles que são, gente, são animais bastante interessantes. Se você olhar um desse aqui, no primeiro susto fala, é um porífero. Mas não tem nada a ver com porífero, na verdade, olha a distância que está, os poríferos são os primeiros. Aqui nós estamos já encordados. Repara que eu vou falar primeiro das características, depois eu explico como é que é mais ou menos o funcionamento. Eles são chamados de tunicados. Tunicados porque eles possuem uma túnica no corpo, que essa túnica que envolve o corpo dele é semelhante à celulose. É um polissacarídeo e tudo mais, é muito semelhante à celulose. Eles são marinhos. Óbvio, né? A vida surgiu na água e aqui não tinha nem peixe ainda quando esses bichinhos surgiram aqui. Não tinha nem peixe. Então, eles estão na água, não saíram ainda. E eles possuem notocorda. Veja, lembra do cladograma que eu falei para vocês aqui. Para ser cordado, seja ele protocordado cordado ou não, eles têm que ter a notocorda. Mas veja, esses são urocordados. Uro é cauda. Então, eles possuem a notocorda apenas na região caudal da larva. Não é por todo o corpo, vocês vão ver a diferença aqui, não é por todo o corpo. E eles não possuem coluna vertebral, tu sabe, só veio surgir depois, nem crânio.
O exemplo são as assídeas, os assídeos, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um assídio. Eles são sésseis, vivem no substrato e tem essa túnica protetora e por isso que são chamados de tunicados. É o que eu falei para vocês anteriormente. E eles são filtradores. E aqui que entra, você entendeu o funcionamento geral. Isso aqui não é uma porífera, mas são filtradores também. A água passa pelo que a gente chama de sifão inalante. Essa água entra por aqui porque nesse órgão que parece uma bolsa perfurada, que é chamado de faringe, possui cílios e os cílios fazem um movimento fazendo com que a água entre e só tem um lugar para sair, que é o sifão exalante, que põe para fora. Então a água vai fazendo esse movimento. Enquanto que a água está passando aqui, existe um muco no interior desta bolsa aqui da faringe que prende os nutrientes. Esses nutrientes então são carregados até o estômago e vem subindo pelo intestino até sair pelo ânus. Nesse momento são absorvidos os nutrientes e passam por todo o corpo do animal. Então veja que interessante, tem estômago, tem intestino, tem ânus, é sistema digestório completo. Você já sabe, isso aqui é filtrador. A água passa aqui e os nutrientes seguem esse fluxo. Bom, interessante você saber também que ele tem um coraçãozinho lá embaixo. Um coração não é um coração cheio de cavidade. É um órgão que se assemelha a um coração. Só que tudo aqui, gente, tudo é muito primitivo. Imagina que esse aqui foi o primeiro cordado a surgir. Então, troço extremamente ainda guarda muitas estruturas extremamente primitivas. Mas é interessante saber que até hoje ele existe. Muito embora tenha surgido há milhões de anos atrás, eles continuam aí na sua sobrevivência das poucas espécies que existem, mas estão aí. Beleza? Então, gente, isso aqui é só para vocês realmente conhecerem. Não tem muita importância o grupo, restrito ao ambiente marinho, mas vai que caia. Tem que saber que possui. O que é mais importante para saber? Professor, se eu tenho que levar para a prova, é muita informação, mas eu tenho que levar uma informação só. O que eu levo? Leva que eles têm a notocorda na região caudal da larva. Por isso que o nome é urocordato. Agora nós temos um cefalocordatos. Pessoal, cefalocordatos, eles possuem a notocorda da cabeça até a cauda. Então a notocorda se estende por todo o corpo do animal, que é conhecido também por lanceolado, porque ele tem forma de lança. E também em forma de peixe, consequentemente. Você pode ver aqui, lembra um peixe. São pequenos, 5, 6 centímetros, são marinhos e vivem enterrados. Já vou pular para cá, eles vivem enterrados lá. Mas muito embora eles vivam enterrados, eles podem às vezes sair para nadar numa época da vida ali e tal, mas eles vivem basicamente enterrados. O exemplo são os anfioxos, os anfioxo. Às vezes alguns falam anfioxo, mas eu prefiro o anfioxo. E eles possuem como estrutura principal o que a gente chama de cirros. Os cirros são essas projeções que formam tipo uma coroa em volta da boca. E os cirros, porque a água vai entrar ali, eles vão filtrar, impedindo que partículas muito grandes entrem na boca. Então é como se fosse algo protetor em volta da boca. É uma estrutura importante. Professor, já me adianta aí, se eu tenho que levar informação de cefalocordatos para a prova, o que eu levo? Levo aqueles possuem a notocorda, em todo, não é só na fase larval, eles seguem com a notocorda, que vai da cabeça até a cauda. Então, basicamente toda a extensão do corpo desse animal. E esse cirro aqui também é importante você saber que é uma coisa marcante. Talvez aí os vestibulares podem vir a cobrar de você essa característica. Não tem coração. Professor, se ele não tem coração, como é que o sangue circula? Bom, ele tem vasos sanguíneos que possuem uma função semelhante ao coração, porque eles fazem essa contração. Fazem excreção por protonefrídeos, já tinha falado para vocês, vivem enterrados, e eles possuem essas fendas branquiais, por onde ali ocorrem as trocas gasosas, Você sabe que eles têm que fazer as trocas gasosas. Então aqui estão, tá aqui a notocorda, aí aqui tem cadê o cordão nervoso, o intestino está aqui, essa projeçãozinha aqui é o fígado. Então ele é um animalzinho, digamos assim, não tão primitivo, mas continua sendo tão primitivo para ser encaixados nos protocordados. Lembrando, esses animais aqui, eles possuem notocorda, por isso são cordados. Agora, antes de finalizar a aula, eu vou projetar um novo cladograma para vocês entenderem o que já estudamos e o que está por vir nas próximas aulas. Então, fica ligado. Então aqui está, gurizada, todos os cordados possuem notocorda. Já estudamos esses aqui, que são os urocordados, o exemplo assídia, e já estudamos esses cefalocordados, que eu dei como exemplo, os anfioxos. Repara que agora nós vamos estudar os vertebrados, e os vertebrados começam a partir daqui, da feiticeira, muito embora elas não possuem vértebras, mas já possuem crânio
e encéfalo. Vocês vão ver que tem umas particularidades bastante interessantes. Então, na próxima aula, nós vamos estudar os peixes. Pessoal, os peixes são feiticeira, lampreia, que são peixes bem primitivos. Depois tem os peixes cartilaginosos, principal exemplo o tubarão. E depois os peixes ósseos, que são diversas espécies. Então, a próxima aula é para estudar o grupo dos peixes. Depois teremos uma aula para estudar os anfíbios, outra para os répteis, outra para as aves, e enfim, vamos nos estudar os mamíferos. Então é isso aí, gurizada, a primeira aula de cordadas já está ocupada, tá tranquilo, tá favorável, vamos com tudo, que nós nos encaminhamos já, mano, velho, pro final do módulo de zoologia, o módulo mais longo, mais maçante, e em seguida vamos para fisiologia, e depois genética, e vamos finalizar tudo com ecologia. Fica aqui o meu grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.